A sensação que nós temos assistindo Deadpool 2 é pra mim uma sensação muito interessante, que é esse sentimento de volta pra casa, que eu acho que é uma coisa que toda sequência deveria ter. E isso se torna ainda mais interessante se a gente considerar que o diretor do primeiro filme, o Tim Miller, ele foi demitido logo no início da produção do Deadpool 2, sendo substituído pelo David Leitch, que é o diretor de John Wick e de Atômica. Mas mesmo assim você percebe que a identidade do filme permanece igual, a personalidade dele é muito semelhante à do primeiro, o que só demonstra que, na verdade, o diretor, tanto do primeiro filme quanto do segundo, não conseguiu imprimir muito da sua personalidade ali. É basicamente um filme do Ryan Reynolds, ele vive e respira Ryan Reynolds. E eu digo que Deadpool 2 é realmente uma ótima sequência porque ele faz o que uma ótima sequência precisa fazer, que é pegar os elementos que funcionaram no primeiro filme e expandir eles trazendo coisas novas, mas sem que você se perca nesse processo ou sem perder a sua identidade. Principalmente se a gente parar pra pensar que o primeiro filme, apesar dele ser bem redondinho, ele só funciona porque nossas atenções estão completamente voltadas pro protagonista. Pra quem é o Deadpool, como o Deadpool surgiu, como o Deadpool se desenvolve, todas as piadas, todo o humor negro e tal, todo esse escracho, essa surrealidade em cima do Deadpool, a nossa atenção tá voltada para aquilo, então a gente não presta atenção no roteiro, que sim, é muito fraco. Quer dizer, eu não sei se fraco seria a palavra, ele não chega a ser fraco, ele é só muito simples, ele é simplório e funciona, ele funciona exatamente dessa forma. Só que para essa sequência, onde nós já conhecemos o personagem, já conhecemos o universo dos personagens e os outros personagens que giram ao redor dele, fazer um segundo filme daquela mesma forma, seguindo aquela mesma fórmula, seria maçante e as suas atenções estariam voltadas para o roteiro. E se ele fosse um roteiro igual ao daquele primeiro filme, o filme seria criticado porque você já aprendeu tudo que tinha para aprender sobre o protagonista, então você prestaria atenção no roteiro. Então foi muito inteligente o que fizeram aqui no Deadpool 2, que é manter a essência do primeiro filme, só que pirando muito mais. O primeiro filme ele era muito mais redondinho, esse daqui ele é muito mais escrachado e muito mais pirado e mil coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas isso foi ótimo pra ele, isso foi ótimo como sequência. A gente tem drama, sim, drama, X-Men, viagens temporais, prisão de mutantes, tudo isso misturado ali. Parece que o filme tá a todo momento fazendo diversas apostas, mas o espectador se mantém conectado porque os personagens têm coração, principalmente o Deadpool. E a gente aprende aqui que o Deadpool realmente tem coração. A trama basicamente é aquilo que vocês já conhecem, é aquilo que vocês já viram nos trailers. O Cable, que é o personagem do Josh Brolin, que foi o Thanos em Guerra Infinita, ele vem do futuro para matar um mutante, o garoto lá, que é interpretado pelo Julian Dennison, porque no futuro esse garoto, esse mutante, matou muita gente, inclusive a família do Cable. Então ele vem pro passado para eliminar essa ameaça enquanto ele ainda era uma criança. E eu não vou me prolongar muito nisso para não dar spoilers, mas o Deadpool, para ajudar o garoto, ele decide formar uma equipe que é a X-Force. E olha, a X-Force é a melhor coisa do filme. Se eu falar mais do que isso, eu vou estar novamente entrando em terreno de spoilers, mas a X-Force é sensacional e quando você assistir você vai entender por quê. Se você já assistiu, você sabe por que eu tô dizendo isso. A X-Force é sensacional e é a melhor sequência do filme. Uma outra coisa que eu achei interessante nesse filme é como a censura para maiores de 18 anos ela foi muito melhor utilizada aqui do que no primeiro filme. Eu sempre fiquei com a sensação no primeiro filme de que as cenas que estavam ali para justificar essa censura para maiores de 18 anos, elas eram meio gratuitas. Parece que o filme tentava a todo momento forçar um vínculo para justificar o uso daquelas cenas. E aqui não, aqui apesar desse filme ser muito mais violento, muito mais gore do que o primeiro, eu fiquei com a sensação de que as cenas estavam muito bem inseridas e elas eram até necessárias em alguns momentos. Então dessa forma, as cenas violentas que justificam o selo para maiores de 18 anos, elas se tornam muito mais naturais no filme. Sobre a direção eu não tenho muito o que falar, porque como eu disse no início do vídeo, o David Leitch, ele não conseguiu, pelo menos para mim, passar uma identidade, deixar muito clara ali a personalidade dele no filme. Eu acho que o Ryan Reynolds basicamente fez tudo e o David Leitch só segurava a câmera. Mas é importante frisar que uma coisinha que o David Leitch conseguiu inserir na identidade desse filme, uma personalidade dele, é as coreografias, as cenas de ação, as sequências de ação. Ele é realmente muito bom nisso, ele já demonstrou isso em John Wick, já demonstrou isso em Atômica. Ele era dublê de filmes de ação. Então é uma coisa que realmente ele manja, é uma coisa que realmente ele entende, e ele conseguiu trazer muito disso aqui pro Deadpool. As sequências de ação, as coreografias de luta são muito melhores do que no primeiro filme, não que fossem ruins lá, mas aqui realmente estão bem melhores, estão bem superiores, e eu acho que isso a gente deve ao David Leitch. Então o Deadpool 2, assim como o primeiro filme, ele ainda continua sendo um grande frescor para esse gênero de super-heróis. Ele prova que essa mescla de roupas coloridas e superpoderes combinam muito bem com o humor escrachado, piada, sarcasmo, enfim, tudo isso que a gente sabe que o Deadpool é. E ainda que esse filme tente patinar um pouco ali pelo drama, ele não se leva a sério. Eu vi algumas pessoas reclamando que esse filme é inferior ao primeiro, justamente porque ele tenta se levar a sério, e eu realmente não percebi isso. E se alguém acha que esse filme tentou se levar a sério, não entendeu o Deadpool.
Porque é uma coisa que a gente também vê nos quadrinhos do Deadpool, por mais que ele seja palhaço, por mais que ele seja piadista, por mais que abuse desse humor escrachado, ele é um personagem que ele tem coração, ele é um personagem emocionalmente complexo e algumas histórias trabalham isso. E basicamente o que o filme fez foi mostrar um pouco disso, então eu achei muito interessante. Não considerei que em nenhum momento ele estava tentando se levar a sério, eu acho que não, acho que foi só nos mostrando mais uma faceta desse personagem, que é tão interessante, tão complexo e que era muito subvalorizado há algum tempo. Apesar da popularidade dele estar bem alta nos quadrinhos, mesmo antes do filme, ainda tinha aquela galera que virava a cara, Deadpool, mas ele é um personagem realmente muito interessante. É preciso observar as camadas que o Deadpool tem, ainda que o maior trunfo dele seja justamente não se levar a sério. E é isso, essas foram as minhas impressões sobre Deadpool 2. Eu gostei muito do filme, principalmente porque faz piada sobre o Rob Liefeld, e eu acho que é sempre legal quando fazem piada com o Rob Liefeld, quando o Rob Liefeld vira piada. Isso é sempre sensacional. E é isso, galera. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, clique aqui em gostei porque isso nos ajuda bastante. Acesse o site vice.com.br, nos siga aqui nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e me sigam também no meu Instagram, que é esse daqui, o murilo.ol. Eu vou deixar a crítica em texto aqui na descrição, como eu sempre faço, e aí vocês podem conferir lá no site também. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu!